Pastor Carlos Eduardo Braga. Vamos abrir a carta aos Gálatas, que traz para nós uma mensagem grandiosa, uma mensagem tremenda. Capítulo 1 da carta aos Gálatas, claro, quando ela foi escrita, pois hoje somos nós que estamos lendo, é a carta de Paulo a cada um de nós, inicialmente aos Gálatas, somos nós que estamos lendo hoje. Então entenda que é o Senhor falando com você. Capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Diz assim as santas letras do Senhor. Missionária Cristiane Braga. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Agora o versículo seguinte, que é o 8º. Mas, ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Glória a Deus por sua palavra. Buscando a Cristo. Pastor Carlos Eduardo Braga. Senhores, a palavra do Altíssimo, ela tem um objetivo sempre de esclarecer, ou seja, de nos deixar imunes a tudo aquilo que Satanás projeta ou projetou, enganando, iludindo ou conduzindo pessoas para um viver diferente, para um culto diferente, aquele que Deus quer que cada um venhamos lhe oferecer. Na verdade, senhores, não existe outro evangelho. E Paulo, ele falou assim, porque algumas pessoas estavam sendo perturbadas, iludidas. Sim, pois vinham a essas pessoas, ou iam essas pessoas, homens, instrumentos do diabo, para mudar o Evangelho de Cristo. Isto aconteceu no passado, mas continua acontecendo hoje. Muitos querem mudar o Evangelho de Cristo. Mas veja como Paulo, usado pelo Espírito, ele tenta esclarecer, tenta nos deixar imunes aos ataques do diabo, aos planos e projetos de Satanás, pois ele coloca de maneira fácil de você e a minha pessoa venhamos entender que Satanás, tendo intenção de nos iludir, de nos matar, não consiga. Veja como ele deixa aqui você e a minha pessoa esclarecida. E diz, mas, de forma mais fácil, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue, vos anuncie, vos mostre um evangelho que vá além, que exceda, que seja diferente do que vocês têm tido conhecimento e a vocês foi pregado, seja maldito. Paulo foi muito fácil de ser entendido. Você não pode se deixar enganar. Olha como Paulo coloca. Mas eu vou procurar ser bem fácil para você entender. Se alguém, mesmo que sejamos nós, veja como ele coloca. Se o diabo levante uma pessoa, mesmo que seja, sim, alguém que se pareça conosco, que tenha a nossa imagem, ou mesmo que o diabo nos tome e nos faça andar contrários a Deus,
que ele nos faça ferramenta dele, sim, e venha anunciar a vocês uma aula, uma lição, um modo de cultuar a Deus diferente do que eu já trouxe, está escrito. Você não pode ouvir, não pode acatar, ao contrário, você tem que amaldiçoar esta pessoa. E veja como ele coloca, mesmo que seja um anjo vindo do céu, porque de repente aparece tanta coisa, né? As pessoas encontram dentro d'água motivos, encontram imagens, aparece um monte de coisa para dizer, para mostrar, para enganar as pessoas. Mas veja como Paulo coloca: mas se alguém, mesmo que sejamos ele, Paulo, mesmo que sejamos nós, ou um anjo que aparentemente esteja descendo do céu, voando, e venha vos escrever, venha anunciar, venha mostrar a vocês um evangelho diferente, um modo de cultuar a Deus diferente, um modo de chegar a Deus diferente daquele que nós temos anunciado, está escrito e fica fácil de você confrontar. É necessário que você amaldiçoe, que você não aceite, que você não viva esse modo de cultuar a Deus, essa maneira de você entender que está glorificando a Deus. E ele vai mais longe. Ele coloca isso de maneira mais clara ainda, que diz: e como já dissemos, e agora estamos repetindo, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Como então vemos, pastor, tantas pessoas sendo iludidas? Como é que vemos, pastor, tantos se acreditando a Joseph Smith, acreditando a, por exemplo, Ellen Goldwhite? Quantos acreditando a Brana? Quantos acreditando, sim, a concílios, a religiões, modelo, prática, culto a Deus, quando o único modelo já está registrado? Como? É incrível o como as pessoas creem na mentira. É incrível como, sim, sempre foi e vai ser, sim, creditado ao erro. Sim, a vileza sempre foi exaltada. O erro, o engano, sempre foi, sim, exaltado. E a palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor, sempre não teve tanto espaço na sociedade. Não há espaço, sim, nos artistas, não há espaço nos atletas. Sim, há uma religião, há um modo que eles entendem que devem cultuar. Mas eu me refiro à palavra de Deus, que é o único manual de regra, de fé e de prática. No dia que eu venha dormir ou morrer, por mais que você me invoque, como as pessoas invocam aí o Frei Damião, como as pessoas invocam aí o Padre Cis e tantas outras entidades, eles não podem lhe ouvir. Não há como eles lhe ouvir nunca, não são onipresentes. É uma atitude insana e estúpida. Ah, mas então eu vou invocar Maria. Ponto. Com todo o respeito que ele me merece como servo do Senhor. Por que ela passou 3 dias procurando Jesus? Se ela fosse diferente de qualquer outra mulher, ela teria encontrado com menos de alguns minutos. Ela saiu procurando a tudo e a todos. E quando encontrou, depois de 3 dias, o menino no templo ensinando ao sacerdócio, ela diz: menino, isso é coisa que tu faça conosco. Eu e teu pai aflitos te procurávamos. Ela é uma serva do Senhor, tem seguido o exemplo de obedecer. Nada mais do que isso. Ela não tem poder de fazer por você nada. Apesar do exemplo dela ser seguido por você e por mim, de submissão,
Você não faz ideia o preço que pagou Maria para fazer a vontade de Deus. O preço que eu e você temos que pagar, mas isso não quer dizer nada. No dia que nós morrermos, valeu o que nós fizemos enquanto estivermos vivos para louvor do Senhor. E ela fez muita coisa para louvor do Senhor. Mas ela não pode fazer nada por você, porque ela não lhe ouve. Ela não lhe ouve. E se ela pudesse fazer algo, ela se indignava. E você dividir a honra de Deus com ela. Meu ouvinte, eu não queria, nem quero, de forma alguma, que você me entenda que eu quero lhe agredir. Eu quero lhe esclarecer. Eu quero lhe esclarecer, mas medite comigo. Será que Maria fosse alguém com poder de lhe abençoar, ela não teria encontrado aquela criança sem nem precisar buscar? Ela por ser onipresente, porque é assim que as pessoas entendem. Porque na minha casa tem pessoas, na sua casa tem pessoas orando a ela, fazendo lá um texto e tal. Na outra vizinha tem pessoas também fazendo. Como é que ela pode lhe ouvir? Se ela não é onipresente. Se ela tivesse que ouvir, ela ouviria só uma pessoa. Não ouvia milhares e milhões ao mesmo tempo. Ah, mas as pessoas creem. Também as pessoas criam em Diana e brigavam por ela. E Diana podia fazer algo por alguém? Ninguém de bom senso, tendo a Escritura, pode crer nisso. Agora, o exemplo de Maria, de serva de Deus, de pagar o preço, de ser apontado como foi, como cada um de nós tem que pagar o preço por servir a Deus. Ele tem que estar acima de tudo e de todos. Ela agiu assim, por ser uma mulher crente, uma mulher obediente a Deus. Foi chamada de tudo e de todos. Foi apontado como José também foi. Diziam que já não podia passar por nenhuma porta. Falaram de Maria como uma mulher adúltera, prostituta, sei lá mais o quê. Mas ela enfrentou de peito aberto para servir o Senhor. Que cumprisse a vontade de Deus, que era nascer Jesus, sim, de forma uterina, para ser igual a todos os homens e vencer o diabo como homem. Mas nada mais do que isso. Quantos sinais e maravilhas Pedro não fez? Quantos sinais e maravilhas não fez Paulo? Quantas maravilhas não fez Moisés? Não fez Elias? Você vê as pessoas adorando Moisés, mesmo em Israel? Elias, não. E Elias nem morreu, Elias foi transladado. Mas mesmo que não tenha morrido, ele não pode fazer nada por ninguém. Vai fazer quando estiver aqui de volta, sendo uma das testemunhas de Deus. Irmão, irmã, cuidado, que ninguém vos torne escravos do erro, do engano, que você creia naquilo que não está escrito. Mas pastor, tem tantos que creem, quantos criam, sim, nas coisas mais absurdas. Lá na carta de Éfeso registra sobre que os homens sorrateiramente criavam artífices que fizeram de uma imagem, de um nome, milhares de pessoas a se curvar, a adorar a Diana. Quantos brigavam por Diana? E Paulo tentava esclarecer as pessoas. Só há um nome por quem sejamos salvos. Irmão, o diabo, ele é o pai da mentira. Procure, por exemplo, irmãos e irmãs, literalmente falando, algum respaldo na Escritura para o culto que se dá a tantas pessoas. Ora, eu tenho como me defender dos laços do passarinheiro. Eu tenho como me ver livre de engano. É só eu ler a Escritura. Quando o apóstolo Paulo e Silas, sim, eles pregavam, eles tinham exemplo tremendo de sabedoria, de pessoas que, de maneira prudente,
iam sempre à Escritura para ver se aquilo que Paulo pregava havia respaldo na Escritura. Eu tenho que agir igualmente. Se as pessoas me falam de alguma coisa concernente à Bíblia, que isso me leva a cultuar o Senhor, me leva a usufruir da bênção de Deus, eu tenho que ir, como os de Bereia iam à Escritura para ver se é assim. Os de Bereia iam consultar a Escritura para ver se aquilo que Paulo e Silas, eles propagavam, se tinha respaldo, se estava contido, se tinha respaldo na Escritura para quem viesse a crer. Como é que eu posso crer em mediadores? Como é que eu posso crer que há pessoas que podem interceder junto a Deus por mim? E se a Bíblia diz só o mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Só Ele pode justo. Nenhum outro homem era justo. Maria não era justo, Pedro não era justo, João não era justo, Francisco não é justo, nenhum outro homem é justo. Todos são carentes da misericórdia de Deus. Todos foram justificados, foram pecadores. Todos. É o Senhor que os justifica. É o Senhor que gera condições para que nós sejamos justificados. Talvez você até esteja um pouco aborrecido comigo por ouvir verdades. Mas eu prefiro até que você me entenda mal, mas que aquilo que eu estou falando comece a germinar em você discernimento, entendimento. Não entendo que eu estou tentando tirar de Maria o seu exemplo. Claro que não, ao contrário. Por onde eu ando, eu mostro a serva de Deus que ela foi. Eu devo imitar e obedecer o que estava escrito, a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus. É tanto que se ela hoje pudesse, ele estaria aqui para disseminar verdades e esclarecer pessoas sobre o erro crasso de dar a ela honra, de dar a ela louvor. O louvor só é para ser dado ao Senhor. O Salvador é Ele, o Criador é Ele, a porta é Ele, o libertador é a pessoa dele, o justificador é a pessoa dele. Não foi Maria que foi à cruz, não foi uma religião que abriu as portas do céu, foi o Senhor. Ele diz de maneira bem clara: aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que honram Francisco, Pedro, João, Joseph Smith, daqueles que honram o Padre Cícero, daqueles que honram Ellen Goldwhite, daqueles que honram Brana, mas aqueles que honram o Senhor, aqueles que seguem ao Senhor. Ele diz assim, ó: vinde a José, não, vinde a mim, vinde a Maria, não, vinde a mim. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. Não precisa de outro nome, precisa de você obedecer à Escritura, pois ela é manual de regra, de fé e de prática, é luz para os meus caminhos, é ela que ilumina, que me dá entendimento, ela que me esclarece, ela que aponta o caminho por onde eu devo caminhar. Não é um concílio de homens, não é uma religião. Eu faço ideia do tempo de João, o batizador. João Batista, como é conhecido por muitos, do que ele sofria por dizer verdades no Rio Jordão. Como ele sofria por esclarecer as pessoas que não estavam no farisaísmo, que não estavam em ser saduceu, em ser zelote, em ser herodiano, em ser essênio. A maneira do homem ser salvo estava em um homem obedecer, em um homem se deixar dominar, em um homem se deixar senhorear. Entenda, dirigir, ser guiado, ser comandado pelo Senhor. E a única forma da minha pessoa ser dominado está em lhe ouvir,
em lhe ouvir. Ele, com a sua palavra, doma. Se não doma o animal, e por palavras você não dirige o animal, assim o Senhor faz com nós, animais, conosco, faz conosco, animais racionais. Jesus faz conosco isto, por sua palavra. Ele nos ensina, cada um de nós tem que ser dirigido. A intenção do Senhor em fazer conosco é como um domador faz com o animal, não faz com o leão, um tigre. Felinos altamente ferozes. Mas pela palavra, pelo movimento do domador, aquele animal feroz e irracional é domado. Nós somos domados. Nós somos dirigidos. Nós somos condicionados e libertos, se for a palavra do Senhor. Isso muitas vezes vai nos fazer até não ter uma convivência muito com pessoas. Muitas vezes nos faz romper com o mundo, com tudo e com todos. Como Paulo. Você já parou para imaginar o que foi Paulo romper com o farisaísmo? E Deus está falando com você para que você também venha romper com o modo de vida que você vive, com o estilo religioso que você vive, e você se torne santuário, casa espiritual do Senhor. É dessa forma que você vai ganhar a tua salvação. Se eu sou fiel seguidor do Senhor, se eu sou praticante operoso da sua palavra, eu me torno automaticamente como Paulo se tornou. Quando ele era Saulo, religioso, fariseu exemplar, Deus não fazia nada pelas mãos de Saulo. Mas quando ele rompeu com tudo e com todos e se tornou cristão, ou seja, cristão é andar como Cristo, é ouvir e seguir Cristo. Como é que você te diz cristão, aí você faz o que Pedro, José, Francisco, João, Maria diz? Você não é cristão? Então, se você é cristão, você não fala, você não vive o que diz Joseph Smith, o que diz Ellen Goldwhite, o que diz Russell. Mas se você é cristão, você vai viver como Cristo manda. Você vai se assemelhar a Ele e vai ser luz como Ele foi. E também um santuário, uma casa espiritual, um local para o Espírito Santo morar, como em Cristo Ele morava. Amém, amém e amém.